Então, nós temos que descobrir, para saber o grande propósito do meu ministério, qual a intenção que Deus tinha para escrever a Bíblia, a palavra de Deus, e investir para isso 1500 anos. O que Deus estava querendo através da sua palavra, usando 1500 anos para escrevê-la? Qual é o objetivo que Deus tinha para você através deste livro que você tem na mão? Quando você lê a Bíblia, você encontra vários temas, muitas mensagens. Todavia ela é dividida em duas partes. Todo mundo sabe, a Bíblia tem muitos temas e a Bíblia tem um grande propósito. Nós ficamos absortos nos temas e não entramos no propósito. Esse é o nosso problema. A gente se apaixona por alguns temas e nós não atingimos o propósito da sua palavra. E Ele nos investiu 1500 anos para deixar um propósito através da sua palavra. Então, para que a Bíblia seja eficiente em sua vida, o segredo para esta geração não é pregar os temas. Nós gastamos horas e horas de pregação pregando o quê? Temas. Mas sim, ir direto ao ponto. Qual é o tema principal da palavra? Gente, é maravilhoso falar dos temas, mas há um tema principal. Por isso que existe a palavra de Deus. Qual é o tema principal? Quem podia me falar da Bíblia? Qual é o tema principal? Qual? Não. Qual é o tema principal da Bíblia, gente? Vocês são catedráticos nesse assunto? Também não. Não. Qual é o tema que está ligado a todos os livros da Bíblia? Jesus. Não. Não. Para que Deus se revela em sua vida, há necessidade que você descubra qual é o grande tema da Bíblia. Nós temos freado todos os nossos ministérios porque estamos buscando apenas alguns temas, mas não atingimos o propósito principal porque existe a Bíblia. Eu não falei que esta pregação ia mudar a tua história, porque é o que mais nós investimos, é pregar os temas da Bíblia. Deus não escreveu a Bíblia para provar que Ele existe. Deus não precisava provar que Ele existe. E nós vivemos pregando o tempo todo, tentando falar para as pessoas que Deus existe. Ele não precisa disso. Para mudarmos a vida, necessitamos da revelação de Deus. Qual é o grande propósito da Bíblia? Senão nós estaremos andando em círculo, nós estaremos cuidando da perfumaria e nunca chegaremos no ponto essencial, o porquê que este livro existe. Um dos assuntos da minha vida, um problema, ele está na Bíblia, mas não é o grande tema da Bíblia.
E nós temos gasto muito tempo em falar de problemas pessoais, mas não temos atacado o propósito principal da Bíblia. A Bíblia revela vários pecados, mas todos entraram pela mesma porta. Por onde entrou o pecado? Este é o tema principal da Bíblia. Quando falamos de avivamento, falamos sempre de pintar uma parede, algo novo. O que se faz necessário, na verdade, é uma reforma, que nada mais é do que levantar uma nova parede. Então a igreja, em 2000 anos, ela tem pintado paredes. Mas nós temos que voltar à realidade da própria existência da palavra de Deus, que é o seu tema principal. Nós temos gasto horas e horas. Imagina só, se formos computar hoje uma palestra, por mais simples que seja, de qualquer palestrante, você pagaria no mínimo R$1.000. E os homens e mulheres que estão na frente não são simples palestrantes, são pessoas preparadas para fazer coisas tremendas. Então quer dizer, a tua palestra não vale R$1.000, vale muito mais do que isso. Só que ainda você está pregando temas. O teu ministério tem buscado temas, com raras exceções, tem buscado o quê? Temas. Tem coberto apenas temas, mas você não atacou ainda o propósito principal de Deus na tua vida, nem da igreja, nem desta geração, e o propósito principal da sua palavra. Você deve estar me perguntando, mas apóstolo, por que o senhor já não fala logo? Não, calma. Nós temos que amaciar a carne, para depois pôr a carne no fogo. Ela tem que ser primeiro amaciada, marinada, certo? É sobre isso que estarei falando hoje à noite, sobre a unção que deixa a carne de molho. Vou ensinar vocês a fazer churrasco hoje à noite. A Bíblia relata vários pecados, mas o que você tem que conhecer é por onde entrou os pecados, porque a hora que você descobre por onde entrou o pecado, você chega no principal tema da Bíblia, no grande propósito da palavra de Deus. Jesus, ele não vem em uma reunião da igreja para decidir outros assuntos. Ele vem, na verdade, para tratar do grande tema. Afinal de contas, Jesus morreu por quê? Você de bate pronto, tua mente já me respondeu. Por mais que você não falou, você já me respondeu. E você disse, para nos salvar. Esse é o grande engano que nós achamos. Sabe por quê? Porque nós temos uma mente egoísta. Nós pensamos em nós. Nós temos uma visão tão pequena da Bíblia, porque nós somos egoístas. Nós não temos a visão real. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, verso 26. E agora eu começo a me encaminhar para o grande e central tema da palavra. Gênesis capítulo 1, verso 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e
e Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai-a, dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Deus te criou por quê? Para exercer governo. Esse é o ponto principal. Entre aspas, Deus tinha um problema. Entre aspas, porque Deus não tem problema. Mas entre aspas, Deus tinha um problema. Qual? Governar a terra. Foi para isso que nós fomos criados. Esse é o tema principal deste tratado de 66 livros. Governar a terra, governar toda a criação. Isto é a revelação, porque Deus nos criou. Deus criou o homem para governar a terra. Nada tem a ver com uma vida de igreja. No conceito de Deus é totalmente diferente do conceito do homem. Na verdade, nós passamos por uma reforma que não foi reforma. E por não ter sido reforma, nós fomos ensinados a ser uma igreja romana apenas pintada de cal, de vez em quando um pouquinho salgada, para ver se purifica um pouco, mas continuamos nos mesmos caminhos da igreja que saiu de Jerusalém e foi para Roma, e aprendemos a ser o quê? Domesticados. E por sermos domesticados, nós perdemos a principal revelação como igreja evangélica, que é o quê? Governar a terra. Deus não te levantou pastor, nem evangelista, nem apóstolo, nem profeta para você ficar tratando de temas. Ele te levantou na terra para que você exerça o quê? Governo. Você quer uma palavra apostólica? Você quer um direcionamento da palavra de Deus? Estou te dando. Ou você reforma a igreja reformada que está dentro de você, ou você vai continuar tratando de temas e nunca vai atingir o objetivo principal de Deus. E significa que a nossa geração será substituída, porque não entraremos ainda no propósito de Deus. Olhe, quantas pessoas já passaram por você? Olhe, quantos você já evangelizou? Quantos aceitaram Jesus? Deus não nos criou para pregar, para louvar, para tudo isso. Deus tem um propósito muito maior. Isso daí é o uso dos dons que Deus nos deu para governar, que usamos particularmente nas minúcias desses temas para nos acomodar, porque temos covardia de assumir o nosso verdadeiro lugar de governantes da terra. Diga para o teu irmão: você tem sido covarde. Deus não criou o homem em função do pecado, mas por causa de um propósito. A igreja, ela vive há 2000 anos em função do pecado. A gente querendo salvar todo mundo, e nós não atacamos o ponto, o propósito. A gente vai para a Suíça e nós vemos ali um homem
que ele se preocupou com algo a mais, atingiu o propósito. Ele mudou a história da nação, ele pôs os princípios na lei, ele ensinou gerações e gerações dentro de princípio, e hoje a Suíça não está entre as nações mais ricas, ela é o concurso. Por quê? Porque ela não tem só um desempenho financeiro. Quando eu fui na Suíça, o salário mínimo era 8.000 francos. Porque quando você ataca o propósito principal de Deus, você ataca a miséria, você ataca a pobreza, você tem um governo justo, você realmente traz uma reforma para a nação. Então, o que nós fizemos? Nos enclausuramos em 4 paredes como igreja, e estamos dentro da igreja, alimentando almas, tentando aliviar as carências humanas, saindo do nosso propósito, que seria de governo. Tratando os doentes que entraram ainda como doentes, porque nós não queremos que eles se curem, porque se eles se curarem, eles ficarão interdependentes, e nós não gostamos de interdependentes, nós gostamos de dependentes, porque do mesmo lado que a ovelha tem a carência, o líder tem uma carência. E qual é a carência? Ser amado, ser buscado, ser procurado, ser valorizado. Nós não criamos gerações para ser livre. Nós estamos trabalhando ainda com um propósito: criar gerações dependentes. Nós não criamos filhos para voar, nós criamos filhos para morar dentro da nossa casa. Sabe por quê? Porque a nossa visão ainda é de solucionar problemas. Só que Deus tinha um problema, entre aspas: governar a terra. O problema dele não era receber culto, gente. Vocês já notaram que os pastores têm uma dificuldade para fechar a igreja no horário de culto, para fazer uma outra atividade para a igreja? Eu tentei fazer um culto num lugar aqui em Palmas e convidar algumas igrejas para domingo à noite a gente ir para aquele lugar. Qual foi a palavra que os pastores me falaram? Mas domingo à noite nós não podemos fechar a igreja. Sabe por quê? Porque isso é religião. Nós levamos a igreja a pensar que ela só existe para cultuar a Deus. Nós não temos a coragem de fazer realmente o que a Bíblia diz que é para fazer, estabelecer governo. Porque o envolvimento de fechar uma igreja começa a falar primeiramente nas finanças. É um dia que as finanças da igreja estão prejudicadas. Deus não criou o homem para formar religiões, nem para construir igrejas. Deus criou o homem para governar. Pode dizer para mim, palavra dura esta, mas eu prefiro já te abrir os olhos agora, do que depois de uma grande caminhada você descobrir que nada fez. Porque se nós não chegamos no objetivo e no propósito, nós só gastamos energia, tempo e dinheiro fazendo o que Deus nunca mandou fazer. Não, mas eu trabalhei 30 anos salvando vidas. Deus nunca dependeu de você para salvar a vida, porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que salva. Se você não tivesse até uma árvore na frente de uma pessoa, ele seria salvo. E quantas pessoas que Jesus aparece, é o que está acontecendo muito no Oriente. Jesus aparece na frente
da pessoa, muçulmanos, judeus, aceitando Jesus sem nunca nenhum cristão chegar e falar de Jesus para ele. Diga para o teu irmão assim: você acha que é muita coisa? Nós nos achamos, a verdade é, nós nos achamos. Na verdade, sabe o que nós estamos pondo no altar? Fogo estranho. Porque quando nós não atingimos o objetivo principal, o que nós estamos levando para o altar é fogo estranho. Nós viramos uma igreja cultuísta, uma igreja templária. Eu pergunto para vocês, quando Jesus foi isso? A primeira atitude que Jesus faz quando reúne os discípulos no Monte das Oliveiras, os discípulos impactados com a beleza do templo, eles estão vendo esse templo aí, vai ser destruído. Sabe por quê? Porque ele queria transformar uma religião, ele queria transformar uma nação em templos do Espírito Santo. E nós voltamos a levar as pessoas para o templo, como se esse fosse o único fim da existência da igreja. Cristo veio recuperar o que tinha sido perdido. O que tinha sido perdido? E toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então ele veio readquirir o quê? Governo. Nós só temos a visão de salvação. Jesus morreu na cruz para me salvar. Mas esse não era o tema principal da sua morte. O tema principal de toda a palavra de Deus é recuperar o quê? Governo. Sabe por que você faz parte de uma rede apostólica? Porque nós estamos restaurando tudo, e nessa restauração de tudo, temos que atacar o tema principal. Nós temos que restaurar o governo, mais do que nunca. Quando estamos discutindo temas como libertação, santidade, salvação, prosperidade, nós não estamos tratando do tema principal. Precisamos ter homens preparados para cumprir o tema principal. Nós preparamos homens e mulheres na teologia, nós preparamos homens e mulheres no hebraico, nós preparamos homens e mulheres em vários assuntos, mas não no tema principal, que é o tema de governo. Você não foi criado para orar pelas eleições de um presidente, mas estar do seu lado para ajudar a governar. É isso que você tem que entender. Você não foi chamado para orar por um presidente, você foi chamado para estar ao lado dele para governar. Você não foi chamado e não foi criado para orar por uma cidade, mas você foi chamado para mudar os rumos da cidade. Pode dizer que palavra dura é essa? É que nós nos acomodamos nas quatro paredes porque é mais cômodo. É difícil você ir para o mundo e enfrentar o mundo como ele é. Sabe por quê? Porque dentro da igreja, entre aspas, quase ninguém diz palavrão. Todo mundo te entende. Dentro da igreja você é o modelo espiritual, aquele modelo politicamente correto. E no mundo você não pode ser só politicamente correto. Você tem que ter autoridade, você tem que ter unção e principalmente ter unção de governo.
O mundo te reconhecerá pela unção de governo que está sobre você, porque o mundo está nas trevas e ele precisa de luz, e a única luz que ele está precisando é direcionar, é dar direção para que ele encontre um governo justo. Porque o que as pessoas buscam? Liberdade, conforto financeiro, educação, amparo familiar, entre outros temas. Mas isso só podemos dar se nós estivermos corretamente no ponto central da palavra de Deus. Nós temos cuidado das periferias, nós temos cuidado dos temas, mas nós não temos atacado de frente o principal ponto: governar a terra. Qual é o problema da igreja, afinal? É cheia de pessoas boas, mas para quê? As pessoas boas não sabem fazer o principal. Nós temos domesticado as pessoas para serem boas, dóceis, cheias do Espírito, para fazer o quê? Para morrer no santo. Mas nunca foram fazer o principal do seu chamado, que é o propósito da palavra de Deus: governar a terra. Afinal, qual era o problema de Adão? Foi por aí que entrou o pecado. Não sabia a revelação de Deus, pois se ele soubesse, jamais daria ouvidos à serpente, pois não teria tempo, estaria tão ocupado em governar que ele não tinha sido atingido pelos problemas, e principalmente pelos problemas que ele tinha. Adão foi criado para resolver um problema de governo e falhou porque não resolveu o problema. E nós estamos indo para o mesmo caminho. Por não resolver o problema, por não nos posicionarmos, nós vamos no mesmo caminho de Adão. Fizemos várias coisas, pintamos muitas paredes, plantamos muitos jardins, mas não fizemos o propósito. E fora do propósito, nós somos mais um no meio da multidão. Quem marca uma geração? Quem muda a história de uma cidade? Quem muda a história de uma nação? Homens de Deus que conhecem o propósito de Deus. Alguns enchem a boca e dizem assim: o meu propósito é encher o céu. Como se Deus precisasse de você para isso. É uma visão totalmente egoísta, gente. Não foi para isso que Deus nos criou. Ele não partiu do pecado, ele partiu da terra, e a terra não tinha pecado. O pecado entrou com o homem, porque saiu do seu propósito, deixou de governar. E nós estamos pecando, deixando de governar. Normalmente a igreja prega em função só do pecado. Mas Deus não quer salvar você apenas por causa da sua salvação. É isso que você tem que entender. Mas, entre aspas, porque precisa de um governante. Ele continua ainda buscando governantes. Por isso que a palavra diz que Deus está buscando quem? Os adoradores. Porque verdadeiramente, o que é adorar o Senhor? É fazer o seu propósito. Nós temos duas naturezas. Uma espiritual e outra terrena.
Deus, como Ele é de natureza espiritual, nos criou da terra e nos pôs um espírito dentro, porque tinha um propósito. Nós somos feitos de uma casca de terra com um espírito dentro. Qual era o propósito? Governar espiritualmente a matéria, a terra. O nosso problema é tão sério como igreja, que nós temos passado o tempo e perdido o poder. E quando eu digo perder o poder, é perder o Espírito Santo, porque nós não compreendemos o que aconteceu em Pentecostes. Em Pentecostes, o que veio sobre você? Jesus disse: volte para Pentecostes, de lá não saio até quanto não venha sobre você o quê? Poder. E qual é esse poder? O poder de governar sobre tudo, sobre vírus, sobre moléculas, sobre átomos, sobre qualquer coisa existente na Terra. A Bíblia começa com um homem sem problemas e com um Deus, entre aspas, com problemas. Entre aspas, qual era o problema de Deus? Governar a terra. Por isso que Ele criou o homem, com esse propósito. Quando não somos assim, de acordo com a criação, estamos apenas brincando de religião. Sabe, todas essas coisas que nós fazemos, se nós não estamos com propósito, nós estamos brincando de religião. Não, mas eu não sou religioso. Então você é o quê? Se você não está no propósito de Deus, você é o quê? Então você é um ser híbrido que nem religioso é. Pelo menos quem é religioso tem o título de religioso. Você nem título tem. Quando não somos assim, nós olhamos para a cruz, porque ali foi recuperado o homem, e o homem recuperou-se em Deus. Na cruz, Deus recupera o homem, e o homem recuperou-se em Deus. Foi a cruz que fez isso. A cruz posicionou novamente o homem no seu lugar. O novo Adão, o segundo Adão, morre como semente para uma existência de geração em geração, que seria diferente do primeiro Adão, que perdeu o governo, para ser o que? Novamente estar debaixo dessa unção de governo. Não, mas nós não ensinamos isso para o nosso povo. Nós ensinamos eles a ser crentes, nós ensinamos eles a ser domesticados. Porque nós achamos que igreja é para cuidar dos assuntos espirituais. Quando Ed Silvoso começou a falar de ministros de mercado, começou ali o embrião do que hoje nós falamos nas 7 montanhas. A função da igreja, sair da igreja e dominar a própria religião, a educação, a cultura, a economia e por aí vai. Gente, para este tempo, a igreja está sendo chamada para fora da igreja. A igreja está sendo chamada para que seja uma escola de governantes, para governar em todos os níveis. Se você estivesse na reunião da coalizão dos ministérios em Brasília, e alguns daqui estavam, qual foi um dos primeiros temas que a gente pôs
que a coalizão tinha que ter uma escola de políticos, porque a maior vergonha que nós passamos é quando um crente se mete na política, porque ele não sabe nada da política. Sabe o que é a representação de um crente na política? Um lambari e um lago de piranhas. Nós temos que pôr garras nesse lambari, nós temos que pôr dentadura nesse lambari. Por quê? Porque nós não ensinamos os crentes a governar. Eles são domesticados. A igreja, ela não tem evoluído nos últimos 2000 anos, porque tem resolvido e tratado apenas de problema dos homens. Nós temos que tratar de salvação para a vida eterna, mas não do grande problema. O problema do homem não é a salvação. O problema do homem é que até hoje ele não entrou no propósito, que é governar a terra. Gente, se você mostrar o grande propósito de Deus na vida do homem, ele não vai querer saber do pecado. Sabe por que ainda nós ficamos naquele pesca, despeca, peca, despeca, peca, despeca, peca, despeca? Por quê? Porque nós não damos um grande propósito para os homens, para as mulheres. Nós estamos ensinando ela a orar. Orar para quê? Para suprir necessidades. Nós estamos ensinando a jejuar, mas jejuar para quê? Nós estamos ensinando a evangelizar, mas evangelizar para quê? Nós temos que compreender que a igreja, ela existe porque ela tem um grande propósito. E se você não conduzir tudo isso, os temas, para o propósito, nós estamos falhando. Jesus não falhou na cruz, nós estamos falhando. A Bíblia não fala de um líder de evangelismo. Me mostre um líder de evangelismo na Bíblia. Não tem. Mas nós vemos o tempo todo governantes de nações. A Bíblia, ela conta a história de governantes. Olha só o que diz em 1 Samuel 17:54. Quando Davi entrou na cidade, trazia em sua mão a cabeça de Golias, caindo sangue. Você não vê Davi abraçando o povo. O que você está sentindo agora? Chora, pode chorar. Não. Golias era um homem de Deus, segundo o coração de Deus, mas quando ele entrava na cidade, ele mostrava o feito do sucesso do seu ministério, que era matar gigantes. Sabe por quê? Porque aquele que ele trazia aqui na mão, o nome dele, Golias, significava o quê? Aquele que me afronta publicamente. Davi tinha dito para o povo, aquele que te envergonhava publicamente está vencido. Porque Davi não estava estabelecendo uma igreja, Davi não estava estabelecendo um ministério, ele estava estabelecendo um governo. Então nós não estamos falando de pastores, nós não estamos falando de apóstolos e de profetas, nós estamos falando de governadores. Deus tinha um homem segundo o seu coração para governar. E aonde vocês estiverem, do norte ao sul, que nós temos pessoas ligadas à rede do Amapá até Santa Catarina, nós não estamos onde estamos
para estabelecer uma igreja, nós estamos onde estamos para estabelecer um governo. Amém. E eu quero que vocês saiam da casa do sobrenatural sabendo isso. Eu não tenho filhos para domesticar crente, eu tenho filhos para ser governantes. Nas suas atribuições, nas suas cidades, nesta nação, a unção que mais predomina na minha vida é de governo. E é isso que eu estou convocando vocês, assumirem posições de governo. E todo o povo louvava e cantava quando Davi chegava com a cabeça de Golias na cidade. Então significa o quê? A vitória contra nossos inimigos provoca o verdadeiro louvor. Você não precisa provocar dentro da igreja o verdadeiro louvor. Sabe quando que o povo louvará espontaneamente, trará um novo cântico? Quando você for um vencedor de inimigos. Como que você quer que o povo louve dentro da igreja quando ele está com a vida financeira acabada, está no SPC, está devendo nos bancos, cartões arrebentados? Como você quer que ele apresente o verdadeiro louvor quando a sua vida familiar está toda desestruturada, porque existe um conjunto de leis que diz que família não existe mais? Quando que vocês vão descobrir a função da igreja? Eu não estou só falando com vocês, eu estou falando com milhares e milhares que fazem parte da igreja evangélica e se acomodaram dentro das igrejas. E hoje nós estamos sofrendo as consequências disso. O que vamos fazer agora? Somos contra a ideologia de gênero? Não, ela só existe porque nós nos acomodamos como igreja e não exercitamos a nossa função de governo, e agora nós estamos correndo atrás. Nós não somos mais protagonistas da história, nós somos agora resolvedor de problemas. Cada pessoa pode ter em Deus duas filosofias de vida. Quero deixar bem claro isso. Cada pessoa pode ter duas filosofias de vida. Uma, Deus conhece as minhas necessidades e me dá, por misericórdia, vivo subsidiado por Deus. Porque quando você põe essa carapuça da misericórdia, é porque você aceitou a ser subsidiado por Deus. Mas nós temos uma outra filosofia. Eu não vivo de subsídios, mas caminho solucionando problemas e vivo da recompensa do que soluciono. É a diferença de quem tem uma visão de 2000 anos de uma igreja retrógrada, parada, sem virilidade, sem multiplicação, porque a gente acha que multiplicação é salvar mais uma vida. A multiplicação é a multiplicação de governo. Se nós não exercitamos o governo, nós não estamos multiplicando nada. Você quer viver de subsídios? Sabe o que é o subsídio? É o favor não merecido. Sabe o que é a recompensa? É o direito adquirido. Se eu conseguir suscitar no teu coração um lampejo hoje de ser protagonista, vocês contarão testemunho muito além do que nós estamos vendo.
Sabe por quê? Porque a Bíblia relata de homens que estavam em governo de nações. Aleluia. De homens que estavam ao lado de governantes, sendo o que? Os seus conselheiros. Especificamente nesses últimos 20 dias, Deus me mandou para isso, aconselhar políticos. E eu destinei 20 dias da minha vida, 20 dias do meu ministério, falando só com políticos. Por quê? Porque o Brasil, ele não está precisando de evangelismo, ele está precisando do quê? De políticos comprometidos com princípios da Bíblia, com alguns temas da Bíblia. Mas nós precisamos de uma igreja comprometida com o tema principal, com o propósito da palavra, que é o propósito de governo. Me lembro tão bem o apóstolo Léo em Goiânia, na conferência profética de Goiânia. Isto foi em 2003, acho que foi, ou 2004. Ele se levantou e disse assim: o grande erro do Brasil vai ser eleger o Lula presidente. Este camarada está ligado com o comunismo da China e de Cuba, e isto custará caríssimo, vai custar muito caro para o Brasil. Está aí as consequências. O que virou a arte? O que virou a educação? Nós hoje assistimos um vídeo, o pastor, o professor gritando com um aluno, porque ele não crê no que o PT prega. As nossas escolas estão invadidas pela ideologia. Mas sabe por quê? Porque nós não entramos nas escolas. Sabe por quê? Porque nós não entramos na televisão, porque nós não entramos na rádio, porque nós não entramos na política, porque nós ficamos cuidando dos nossos problemas dentro das quatro paredes. É por este motivo nós saímos do propósito de Deus. Nós hoje vivemos uma religião. Hoje nós somos que nem drogados por unção. Nós queremos a unção, nós queremos sentir as emoções da unção. Mas o propósito da unção não é a unção em si. O propósito da unção é que com a unção, com o poder que Deus te deu, você governe a terra. Eu sou agradecido porque vocês me permitiram mudar a reunião para eu ir para a UER. Sabe quando que eu me senti crente genuíno? Quando eu estava com aquela plateia toda contrária ao que eu ia pregar, e dependendo só do poder que Deus me deu. E quando eu sentei naquela cadeira, esperando a minha vez de falar, me lembro até hoje, eu disse: Senhor, eu fui preparado para este momento, para exercer o quê? O governo. Tantas pessoas já aceitaram Jesus comigo. Quantas igrejas já foram avivadas através do meu ministério? Quantas pessoas foram, eu fui usado na vida delas para mudar o seu estilo de vida? Quantas pessoas já foram apalvoadas pela unção de prosperidade através do meu ministério? Mas nunca eu tinha atingido as nações, como naquele discurso. O embaixador do Uruguai, depois do discurso, chegou para mim
Ele é um dos autores da diretriz da OEA para estabelecer a ideologia de gênero e o aborto, na 12ª semana. E ele veio falar comigo e disse assim: o teu discurso me fez pensar. Eu não estava falando com quem estava a favor de mim, eu estava falando com a pessoa que era a autora da diretriz. E ele disse: o teu discurso foi o mais importante de todos que eu ouvi nesta reunião, porque me fez pensar. Eu não citei um versículo da Bíblia, eu não falei de Jesus, mas eu exercitei todo o poder que Deus me deu, para naquele momento eu exercitar o quê? Governo sobre as nações. É para isso que nós somos levantados, Pai de nações. Às vezes você está pensando que você vai pregar para uma multidão, quando na verdade Deus quer que você seja conselheiro de uma pessoa, que será o responsável para mudar esta nação. Por muito tempo nós fomos iludidos com um evangelho romântico. Nós pensamos que os católicos eram contra nós, nós pensamos que os da Umbanda eram contra nós, nós pensamos que os religiosos eram contra nós, mas o nosso maior inimigo se chama Golias ainda, aquele que me envergonha publicamente. Quem nos envergonha publicamente? Aqueles que nos levam no limite e nós, por covardia, não rompemos esse limite, que é sair das quatro paredes e ser crente fora da igreja. A tua vida é consequência dos problemas que você soluciona. Prestaram bem atenção? A tua vida é a consequência dos problemas que você soluciona. Agora, quem ganha mais? Um lixeiro ou um médico? Quem ganha mais? Um lixeiro ou um médico? Por quê? Porque o lixeiro, ele soluciona um problema grave, só que o médico soluciona um problema definitivo às vezes. Então o nosso salário também está vinculado ao quê? Aos problemas que solucionamos. O lixeiro pode ganhar igual o médico? Pode. Deixa 20 dias sem recolher lixo, que você paga o que o lixeiro te pedir para resolver aquele problema. Mas normalmente, em um estado normal, o médico vai ganhar mais. Por quê? Porque o problema que ele soluciona é muito mais grave. Sendo assim, ao que você melhor recompensa? Aquele que resolveram problemas mais difíceis. Quando nós desenvolvemos dentro de nós o homem de governo que Deus criou, qual você acha que será a recompensa? Você acha que a recompensa de Deus para aquele que está resolvendo o problema vai ser menor do que aquele que resolveu temas? Deus te chamou para governo. É para isso que Ele nos chamou. Deus nunca esteve tão ausente na história do livro de Esther, em toda a Bíblia, como está ali naquele livro. O nome dele não aparece. Parece esses 2000
humanos da própria igreja. Deus não está tão ausente da história como está nos últimos tempos. Por quê? Porque só falamos de salvação, e salvação não muda a história. Sabe o que muda a história? Homens com unção de governo. Nós resolvemos o problema de uma pessoa, mas nós não resolvemos o problema do mundo, porque estamos centrados em uma pessoa. No livro de Esther, a mesma coisa. Deus não estava em lugar nenhum no livro, não é citado nenhuma vez, mas nós vemos o que ali? Um homem e uma mulher tratando do quê? De governo. E por causa daquilo eles mudaram a história de uma nação. Um homem e uma mulher. Quem é um homem e uma mulher? Só Mordecai e Esther. O que eles podiam fazer? Tudo. Sabe o que Mordecai fez? Não se ajoelhou, não dobrou a sua cerviz diante da situação de governo que estava posto naquela nação. E Esther não esqueceu o porquê que ela estava ali. Ela não foi iludida pela riqueza, ela não foi iludida pelo cargo, ela não foi iludida por poder entrar na sala do rei, ela não foi iludida porque deitava com o rei. Ela sabia quem ela era naquele lugar. Os dois estavam debaixo de uma unção de governo. E qual foi o resultado? Eles viram o inimigo morrer na sua própria força. Eu te pergunto, o que custava Mordecai se abaixar para Naamã? Nada. É isso que está acontecendo nos nossos dias. Os pastores, principalmente nessa época da eleição, se curvando diante dos poderosos, quando na verdade deveriam ter a palavra profética e dizer para esses poderosos: você é corrupto e Deus não está se agradando da tua vida. Amém. Quando nós vemos um cabo Darciolo usar os meios de comunicação para mostrar o pecado que está dentro do governo, nós achamos o quê? Esse cara é radical, isso não é igreja. Não, essa é a única igreja que verdadeiramente existe. E aquilo que ele fala, a igreja veio para cuidar das viúvas e dos pobres, o resto é perfumaria. Nunca se falou de uma política tanto como Deus agora. Até o Bolsonaro, na sua campanha, diz: Deus acima de tudo. Sabe por quê? Porque nós não estamos de uma eleição, nós estamos de uma batalha espiritual como nunca tivemos antes. Dia 7 de outubro, e depois do segundo turno, se tiver segundo turno, não vai ser uma eleição, vai ser uma batalha espiritual a nível ideológico, onde Deus definitivamente vai ser posto em uma gaveta e deixar de existir nessa nação, ou Deus será o todo-poderoso desta nação. É para isso que nós estamos agora trabalhando. Eu não estou conclamando só vocês, eu quero conclamar todo o Brasil. Chegou a hora dos evangélicos saírem das igrejas e se posicionarem a favor de candidatos a favor da vida e da família. Amém. Como que um crente ainda pode votar no comunismo e no socialismo? Votar nesses caras é dar o aval. Nós somos a favor do que vocês pregam e do que vocês fazem. Digo comigo, eu, igreja, sou
culpado do Brasil chegar onde chegou. Sabe por quê? Porque muitos líderes evangélicos se curvaram diante de Baal, diante do Deus da riqueza, Mamon, diante do Deus do poder, e puseram-se a serviço de governos corruptos. Não foram corajosos de exercer sua autoridade de governo e dizer: chega. Deus nunca esteve tão ausente na história como os 2000 anos que estamos vivendo. Sabe por quê? Porque não existe quase nenhum salvo no governo. E os poucos que entraram se corromperam. E sabe por que se corromperam? Porque esqueceram da principal função que eles tinham, a de governo. Vocês vejam só, na cultura sumeriana, nós tínhamos um homem chamado Abraão. Na cultura egípcia, hetitas, nós tínhamos um homem chamado José. Na cultura babilônica e medo-persa, nós tínhamos um homem chamado Daniel. Na cultura romana, se levanta o Filho de Deus, um homem chamado Jesus. E a igreja primitiva. E na cultura do século 21, quem se levantará? Quero dizer para vocês, eu me levantei. Eu me levantei. Sabe por quê? Porque eu não quero morrer com os meus filhos e os meus netos com um mundo que não esteja debaixo de princípios. A cultura atual, você pode dizer, é muito difícil mudar uma cultura. Você não precisa sair de palmas para ver a cultura mudando. Não, nós não só acabamos com o carnaval, como nós transformamos o carnaval em 4 dias de adoração. Sabe o que é isso? Mudança de cultura. Fazem 20 anos que eu trabalho nesta cidade, não para evangelizar, não para salvar alguns, mas para transformar uma cidade, porque uma cidade transformada, a salvação virá como torrente de água. É consequência. Salvação será consequência, não será o fundamento, será consequência. O problema nosso é que o que tem que ser consequência passou a ser o nosso fundamento. Por quê? Porque estamos fora do propósito da própria palavra de Deus. Os homens modernos são tolerantes e aceitam como filosofia de vida o Evangelho. Você diz, meu Deus, mas isso é uma filosofia? Vivido como estamos vivendo é uma filosofia. Mas não tem mais tempo para se converter através de um folheto de evangelismo. A igreja vai ficando retrógrada. A igreja está ultrapassada. E o mundo até aceita que alguns sejam o evangelho, porque virou uma filosofia, como são as outras filosofias. Na verdade, nós estamos precisando de uma geração profética que se levante ousadamente
e traga uma solução eterna para os problemas da terra, e não morram antes disto. Geração, estamos aqui agora, nós não podemos morrer sem dar uma solução para os problemas que estão aí. Sabe por quê? Porque senão será uma geração perdida que novamente não seguiu os propósitos de Deus. E qual é o teu propósito? Governar a terra. O pecado é um tema, o diabo é um tema, a salvação é mais um tema, mas o principal, você não pode esquecer: você é o embaixador do céu na terra. E quando eu falo de embaixador, eu estou falando aquele que vive fora da nação e representa a nação como se a nação fosse. Se hoje o presidente da República chegasse para mim e dissesse: o que você quer? Eu não ia pedir um terreno para a igreja, porque não preciso, tenho muitos terrenos. Eu não ia pedir dinheiro. Eu tenho 3 pedidos para fazer para o presidente da República: 2 de obrigação e 1 de prazer. Primeiro pedido: me nomeie como embaixador na ONU. Mas apóstolo, o senhor não é um apóstolo? O senhor não foi chamado? Não, eu sou embaixador do céu e eu quero representar minha nação como embaixador do céu, aonde está saindo tudo que não presta. Eu quero confrontar as filosofias contra Deus. Mas na ONU não dá. Então eu quero ser embaixador na UEA, que influencia diretamente a nossa nação. Daí vão dizer: mas também não dá. Eu digo: então, já que eu não posso fazer isso, eu quero ir para o gozo. Me nomeei embaixador em Israel. Então vocês viram que eu não estou muito preocupado com o ministério. Sim ou não? Não, estou extremamente preocupado com o meu ministério, porque eu não quero, vou fazer 60 anos, e eu não quero daqui a alguns anos que vocês que andaram comigo me lembrem porque eu construí uma igreja. Eu não quero ser lembrado como alguém que só salvou 2, 3 vidas. Eu quero ser conhecido e reconhecido pelo trabalho que eu fiz nas nações, influenciando o quê? Governos. Aleluia. Amém. E vocês estão debaixo dessa unção. Por isso que eu falo tranquilo com vocês, porque vocês estão debaixo desta unção. Como Adão tinha um jardim, ele tinha uma função: criar jardins em toda a terra. Essa era a função de Adão. O trabalho dele é para implantar no restante da terra jardins. Qual é a função da igreja? A igreja é um jardim. Não é bonito a igreja? A gente chega na igreja, aquela gente te abraça, te deseja a paz do Senhor. Daí começa aquele louvor. Que jardim, gente! Às vezes a gente sente até os aromas do jardim. Não é lindo? Só que a função da igreja não é só um jardim. Na verdade, a função da igreja é ser maquete de Deus para implantar no mundo o governo de Deus. A igreja é um projeto para que esse sistema seja estabelecido e implantado no mundo.
Mas para isso acontecer, meus filhos, você vai ter que deixar a acomodação em tua área de segurança e perder tempo e investir muito tempo para influenciar governos, seja em qualquer área. E sabe por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu não estou falando com incompetência, eu estou falando com pessoas preparadíssimas. Todos que andam comigo são pessoas preparadas para desenvolver qualquer função de governo. E a principal governo que Deus quer que você exerça na tua cidade é que você implante o governo dele na tua terra. Amém? Hoje à noite eu vou te ungir debaixo desta unção do governo, a unção que transforma nações. Pergunto para você agora, depois desta 1h30 que você está me ouvindo, qual é o propósito do teu ministério? Todo mundo junto, 1, 2, 3. Governo. E assim seja, em nome de Jesus.